Você já se pegou pensando, será que eu preciso falar espanhol igual a um nativo para ser fluente? Ou talvez tenha medo de falar por causa do seu sotaque? Se sim, este vídeo é para você. Hoje a gente vai esclarecer uma das maiores dúvidas de quem estuda espanhol e que pode estar te travando sem você perceber. Fica comigo até o final que você vai entender o que realmente importa na hora de falar espanhol com confiança, seja no trabalho ou no dia a dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente tem uma conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e crenças e principalmente os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui, o primo Jimmy. E se você for novo por aqui e ainda não estiver inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático para te ajudar a conversar em espanhol sem medo e com fluência real. Beleza? Então, hoje, na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre o que realmente importa para falar espanhol com fluência. Beleza? E para isso, a gente vai entender qual a diferença entre sotaque e pronúncia. Muitas pessoas usam as palavras sotaque e pronúncia como se fossem a mesma coisa, mas elas não são, tá? E essa confusão pode estar sabotando seu aprendizado de espanhol. O que é pronúncia? A pronúncia é a forma como você produz os sons individuais de uma língua e as palavras. É a clareza e a correção dos sons. Pense na pronúncia como as notas musicais de uma canção. Se você toca as notas erradas, a melodia fica desafinada e a música pode ser irreconhecível. Por exemplo, na palavra perro, a pronúncia correta do R faz toda a diferença, tá bom? Então, uma boa pronúncia garante que você seja entendido. Isso é o alicerce da comunicação, beleza? Agora, o que é sotaque? O sotaque é a maneira particular como um grupo de pessoas de uma região, um país ou uma determinada língua materna fala um idioma. Ele inclui a melodia da fala, que seria a entonação, o ritmo e pequenas variações na pronúncia de alguns sons. Pense no sotaque como o estilo de uma música. A mesma canção pode ser tocada por diferentes bandas, cada uma com seu estilo único, mas ainda é a mesma canção. Por exemplo, o sotaque tem o sotaque carioca, paulista, mineiro, gaúcho, nordestino. São ritmos de sons dentro do mesmo país. Todos falam português, mas com sotaques diferentes. No espanhol acontece a mesma coisa. O sotaque argentino, o espanhol, o mexicano, o chileno, todos falam espanhol, mas com sotaques distintos. O seu sotaque, ao falar espanhol, independentemente de onde você for, é a sua identidade linguística. Ele não impede a comunicação, desde que sua pronúncia seja clara. Vamos ver o mito. Preciso perder meu sotaque para ser fluente. Esse é um dos mitos mais prejudiciais para quem está aprendendo espanhol. Muitas pessoas acreditam que para serem fluentes precisam soar como nativos, sem nenhum traço de seu sotaque. Se você pergunta, por que não eliminar meu sotaque? Porque essa busca pela perfeição é exaustiva e, na maioria das vezes, desnecessária. Ela te leva a um perfeccionismo paralisante, onde você tem medo de falar por não soar perfeito. Vou te contar a realidade, tá? Preste atenção. Fluência é sobre comunicação eficaz, não sobre sotaque zero, nativo. Você pode ser perfeitamente fluente e ter um sotaque. Muitos falantes de inglês fluentes têm sotaques fortes
o indiano, o francês, o alemão, o russo, e ninguém questiona sua fluência. E o seu sotaque é parte de quem você é. Ele não é um defeito, mas uma característica. Muitos nativos acham o sotaque brasileiro charmoso e interessante. O maior erro de pessoas que têm um bom vocabulário e gramática é que se recusam a praticar a conversação por vergonha do sotaque. Elas se focam em um objetivo ineficiente e perdem a oportunidade de desenvolver a fluência real. A armadilha do portunhol, quando o sotaque se torna um problema. Acontece que o sotaque não é um problema. O que atrapalha mesmo é quando a gente acha que o espanhol é igual ao português e não presta atenção na pronúncia. Aí sim vira portunhol. O jeito certo: foque na pronúncia, aceite esse sotaque. A chave para a fluência real em espanhol é focar na pronúncia clara e eficaz. Quando você aceita seu sotaque brasileiro, priorize a clareza. Seu objetivo deve ser que sua pronúncia seja clara o suficiente para que os nativos te entendam sem esforço. Isso significa prestar atenção aos sons que são diferentes do português e praticá-los ativamente. Entenda a melodia do espanhol. A entonação e o ritmo do espanhol são diferentes do português. Preste atenção em como as frases sobem e descem e tente imitar essa melodia. Isso fará com que você soe muito mais natural. Ganhe confiança. Quando você sabe que sua pronúncia é clara, sua confiança para falar aumenta exponencialmente. Você se sente mais à vontade para se arriscar, cometer erros que, na verdade, são parte do aprendizado e que mantém a conversa fluindo. A diferença entre um brasileiro que fala espanhol com clareza e um que fala portunhol não está na ausência de sotaque, mas na precisão da pronúncia. Um tem um sotaque charmoso e é facilmente compreendido. O outro tem uma pronúncia imprecisa e dificulta a comunicação. Não deixe que mitos e medos impeçam de alcançar a fluência em espanhol. Foque na pronúncia, aceite seu sotaque e comece a falar com confiança. Se você quer aprender a conversar em espanhol sem medo e com fluência real, com um método que te ensine a falar com clareza e sem complicações, inscreva-se no canal e não perca mais nenhum conteúdo prático, tá bom? Lembre-se, o espanhol não é apenas uma língua parecida com o português. É uma ponte para um mundo de possibilidades. A pergunta não é se você pode alcançar a fluência. A pergunta é quanto tempo mais você vai esperar para começar a fluir. Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.